Bom dia, pessoal. Estamos de volta para mais um episódio do Podcast. E desta vez trazemos um convidado bastante especial. Vocês não estão à espera do nosso convidado. Vou fazer um pouco mais de suspense. Mas antes de apresentar o nosso convidado, queria agradecer aos nossos parceiros oficiais, o Corporation Limitada, que é a patrocinadora oficial do nosso podcast. Em seguida, Nival Thierry, que tem nos abrilhantado com os chapéus. Pessoal, eu sou suspeito para falar da marca Nival Thierry. Vocês já conhecem. Sabor Ideal, Sweet and Taste, que são as marcas que têm nos acompanhado. Sem mais delongas, o nosso convidado dispensa apresentações. É uma pessoa que, para mim, devia ganhar o award de melhor vestido de Moçambique. Pessoal, Taylor Johnson. Yeah. Olá a todos. Taylor Johnson. Taylor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que foi um convite de última hora. Exato. Taylor ainda queria se preparar, mas eu disse, Taylor, prepara-se para quê? É uma conversa de amigos. Na verdade, o que acontece é que eu não estou muito acostumado a estar de fora das câmeras. Eu não sei como é que isso é possível, porque eu sou fotógrafo e é muito estranho, mas na verdade eu acredito que existem muitos também na mesma situação que eu. Eu acho que sim, porque vocês fotógrafos estão habituados a estar por detrás das câmeras. Exato. Então eu pergunto, como é que um fotógrafo... vocês costumam fazer aquelas fotos de estúdio em que o Taylor é... vamos lá, não seria clean. Bem, isso é muito raro para acontecer. Comigo, por exemplo, só quando trata-se do meu aniversário, né? Okay. Só para não passar a data em branco e evitar que as pessoas postem fotos antigas. Então tem que atualizar. O Taylor anualmente nos manda fotos. Exato, anualmente. Então é muito raro eu chegar no estúdio e fazer um photoshoot meu. É muito raro. E fora isso, eu não sou muito de photoshoots no estúdio. Eu prefiro mais outdoor. É o que me identifica mais. Sim, exato. Tenho visto. E eu trabalho muito mais com casamentos. Eu acredito que o público tem notado isso. Eu me entrego mais nos casamentos do que em qualquer outro tipo de fotografias. Pessoal, Taylor Johnson é um dos fotógrafos mais bem renomados da nossa praça. Ele trabalha com conteúdos ligados a casamentos, aniversários, mas o foco dele são os casamentos. Exato. Quem quiser ver o trabalho de Taylor Johnson, no final ele vai deixar as suas redes sociais aqui para nós. Taylor, quem é Taylor para quem não conhece? Taylor. Quem é Taylor? Como é que foi a sua infância? Podes te abrir comigo? Conosco. Vou tentar abrir-me. Primeiramente, eu não sou muito aberto. Acho que esse é o grande problema. Mas hoje vamos te abrir. Exato. Algo que me identifica é isso. Eu tenho digamos que eu tenho muitas personalidades. Então, quem é meu amigo pode achar que eu sou uma coisa. Quem não é pode achar uma outra coisa completamente diferente. Eu acho que tem isso em mim. Então, mas falando do Taylor, para começar, eu não sou de Maputo. Eu acho que é importante. Eu não sou de Maputo. Eu vim para cá com os meus 5 anos. Cheguei cá. Eu nunca fui quieto, entende? Não parece. Eu nunca fui quieto. Eu sempre refiro-me à área do business. Eu não descobri a fotografia muito cedo. Mas antes de descobrir a fotografia, o Taylor disse que não é de Maputo. O Taylor vem de onde? Eu vim de Xaixai, eu sou de Xaixai. E cheguei cá com os meus 5 anos, mais uma vez. Chegado cá era uma nova realidade. Uma nova realidade, uma nova vida para mim. Então era muito complicado. Eu já estava acostumado a falar de um jeito, cheguei cá. Então, essa é a principal coisa que eu acredito que as pessoas que não são de Maputo enfrentam. Exato. Porque o people de cá tem aquilo de, como diz a gíria popular, viajar, porque tu não falas como eles. Não falas como eles. Então, eu cheguei cá
falando de uma forma estranha. Mas falava português. Falava português, mas o sotaque é diferente. O sotaque é diferente, o sotaque é diferente, entende? Mesmo o Xangana é diferente. Sim, tem umas certas semelhanças, mas é diferente. Também porque existe diferença entre Xangana e Ronga. Exato. Existe uma pequena diferença. Não, nem tanto, existe uma ligeira diferença. Exato. Então cheguei aqui, enfrentei isso, mas com o tempo, né? Acredito que 2 meses depois, 3 meses, consegui me socializar mais. Depois tivemos que mudar da casa. Nós viemos, quando chegámos cá, eu e minha irmã e minha mãe, tivemos que, anos depois, nos mudar para um outro bairro, onde eu era o mais velho. Então eu tinha que cuidar de tudo, cuidar da casa, cuidar das minhas irmãs. Taylor tem quantas irmãs? Agora tenho 2 irmãs. Mas inicialmente, quando eu vim para cá, só tinha uma. A outra nasceu cá em Maputo. E é o mais velho? Eu sou o mais velho. Cara, é uma responsabilidade. Eu sou o mais velho, Então, cheguei cá, tive esse problema, porque digamos que eu não tive uma infância muito igual a de outras crianças que estavam no meu meio, porque elas brincavam mais, eu já era responsável naquela altura. Tinha já as suas... E já era responsável, então isso pesava um pouco em mim, porque eu sentia inveja, né, das outras crianças. As outras crianças, quando estavam a brincar, o Taylor estava a trabalhar. Mas aquilo foi bom, só hoje percebo que aquilo foi muito bom, porque fez de mim o que eu sou hoje. Uma das coisas que acho que define-me, eu sou responsável, entende? Sou responsável, cometo erros, mas eu sou muito responsável. Como qualquer ser humano. Exato, principalmente com o meu trabalho, entende? Eu sou muito responsável. Por que eu costumo questionar acerca da infância? No episódio passado esteve cá o Marcelo e a semelhança que eu pude observar em todos os convidados que já tivemos cá é que para eles se tornarem o que são hoje, a infância pesou muito. Exato. Principalmente a questão da responsabilidade. Yes. Desde cedo assumir posições de responsabilidade molda a pessoa para ser uma pessoa de resultados. Exato. E o Taylor, sem dúvida, é uma pessoa de muitos bons resultados. Uma pessoa que eu me inspiro bastante pelo lado, não só pelo lado empreendedor, mas pela forma de ser, pela humildade, pela abertura que tem. Para quem não conhece o Taylor é aberto, apesar de não parecer uma pessoa aberta. É aquilo que eu falei há bocado. São as personalidades. Eu tenho 2 personalidades completamente diferentes. Sim. Quem é meu amigo acha que eu sou uma coisa, quem não é acha que eu sou uma coisa completamente diferente. Completamente diferente, é isso. Esse gajo não fala, esse não cumprimenta ninguém. Eu tenho algo. Nem toda a gente aproxima-se porque quer ser teu amigo. Sim. Então, tu não podes estar aí a espalhar informações sobre ti, porque tu não sabes o que é que a pessoa quer fazer com essas informações, estás a perceber? Então, meus amigos, eu sei que são meus bradas, eu posso chegar ali, chorar se for necessário, posso rir se for necessário, posso dançar à vontade se for necessário, eu sei que aquilo vai ficar entre nós. Mas as pessoas desconhecidas, pá, não sabemos quais são as intenções. Não, eu não me abro com pessoas desconhecidas, eu não me abro. Tens que conquistar a minha confiança primeiro, depois eu vou me abrir para ti. Boa. Mas eu não me abro com pessoas desconhecidas. Boa. Não faço Muito isso. bom. E como é que o Taylor chega à fotografia? Bem, foi completamente estranho para mim também. Porque eu sempre fui um gajo de business. Estás a ver? Quais eram os business que o Taylor fazia antes de entrar no mundo da fotografia? São vários. Podes deixar ficar alguns aqui. Porque o que acontece? As pessoas hoje em dia olham para o Taylor com uma certa admiração, sem saber o que o Taylor passou para chegar onde chegou. O que muita gente não imagina. Até nem dá para acreditar olhando para mim. Até eu mesmo às vezes penso, bro, eu fiz isso. Houve um tempo que eu trabalhei numa padaria. Padaria, pão? Mesmo, pão. Não é possível. Como é que foi a experiência? Era o quê? Era padeiro? Assim,
há algo em mim, eu sempre consigo me adaptar a qualquer tipo de situações. Exato. Situação, nesse caso, sorry. Eu consigo me adaptar a qualquer tipo de situação. Então, aquilo foi do tipo... nos tempos, né? Tinha umas 2 padarias na minha rua, na rua da casa da minha avó, nesse caso. E, sei lá, naquela curiosidade, estávamos sempre ali, alguns amigos trabalhavam ali. Acabei me metendo também, quando dei por mim já estava a trabalhar lá também. Né? Eu estava a trabalhar lá também, então foi por ver que todos no seu meio... eu também queria uma certa independência, mas na verdade o que mais me preocupava, não vou mentir, era o lanche da escola. Entende? Porque minha mãe não podia me dar muito, mas eu queria chegar lá na escola, dar uma boa sapatilha, entende? Um bom chapéu, uma boa camisola. Eu não podia apertar minha mãe, ela já fazia muito por mim naquela altura, então eu não podia chegar e incomodar ela com esses assuntos. Quando eu percebi que há essa possibilidade de trabalhar na padaria, eu disse, come on, agora. Entrei, trabalhei na padaria. Muito bom. E aquilo acho que foi durante uns 2, 3 anos. Uau, e olha que eu nem senti o tempo passar, porque eu não estava ali, eu não... não era um martírio para ti. Não era mesmo. Uau. Então, e quais foram os grandes ensinamentos que o Taylor tirou trabalhando na padaria? Foi lá onde eu comecei a passar noites trabalhando. Boa. Porque aquilo era... Nós entrávamos às 17 e saíamos às 7. Entende? Então eu entrava às 17, saía às 7, tinha que chegar a casa, fazia banho e depois... descansar, que era para acordar às 11. Graças a Deus a escola era um pouco próximo, entende? Acordar às 11, correr para a escola, voltar da escola, de novo. A mesma rotina. Então, a rotina... então quando eu imagino, quando eu penso nisso tudo agora, eu fico horas, aquilo era hard, mesmo, era muito difícil. Mas graças a Deus, passei por aquilo. Que idade tinha na altura quando entrou para a padaria? Era bem puto mesmo, acho que 12, 13 anos. Poxa. 12, 13 anos. 13 anos. Yes. Uau. 12, 13 anos. Então, cresci e eu decidi que não, já chega, já não quero aquilo. Me envolvi na área de business, né? Business, tudo começou porque eu sempre fui esse gajo que gosta de estar bem vestido, gosta de estar com boas peças. Eu também, um chapéu. Então, começou como é que começou? Eu, na altura, comprava roupas usadas, né? Para mim. Entende? Tipo, essas roupas da... Como é que chama-se? Calamidade. Exato, roupas da Calamidade. Então, que eu nunca usou. Comprava roupas usadas para mim, eu estava ali numa boa. Os meus amigos gostavam. Sim. Entende? Eu dizia, dá lá dinheiro, leva essa. Entende? Começou assim, na verdade. Não foi uma cena programada. Então começou assim, dá lá dinheiro, leva essa. O Bill, por exemplo. O Bill era Boy. Era minha vítima. Nós crescemos juntos. Então, e o Bill Boy também é uma referência. É uma referência. Eu tenho essa sorte de crescer com pessoas que hoje em dia são referência para muitos. Entende? Tive essa sorte também. Muito bom. Entende? Então... vendia roupas. Ou melhor, vendia minhas roupas. Comprava para mim. Sim, comprava para mim, meus amigos gostavam. Eu revendia para eles. Estás a ver? Então foi assim. Então eu percebi que então passei a fazer isso sempre. Até que eles descobriram também. Tipo o esquema. Descobriram o esquema. Passou essa fase. Chegou a fase. Eu me lembro quando eu estava na 11ª. Não, na 10ª. Começaram a bater as sobras. Eu voltei um pouco para a padaria. Voltou a trabalhar na padaria? Exato. Consegui um dinheiro. Comecei a comprar sobras. Então, o que eu fazia? Eu levava as sobras, revendia. Revendia para alguns colegas. Sim. Alguns desconhecidos, mas eu revendia. Exato. Passou essa fase. Começaram a entrar umas camisolas, já esqueci o meu nome. Mas não era Baby Milo? Não Baby Milo, umas camisolas, acho que é de beisebol. De beisebol, uma coisinha assim. Então fazia também esse business.
saí daquilo, juntei um dinheiro, comprei o primeiro Android, quando os Androids entraram. Sim. Então, comprei o Android, eu me lembro, era um Alcatel. Ok. Yeah, comprei aquele Android com um amigo. Até que um dia uma vizinha disse, olha, eu quero teu celular. Eu falei um preço, tipo, eu dupliquei Ok. o valor da compra. Sim. Então, ela pagou, eu levei aquele mesmo valor, fui comprar outro celular, Sim. outra marca, Samsung, quando o Samsung começou a entrar no mercado. Comprei Samsung, revendi, comprei outro, revendi, com o lucro já tinha 2, revendi os 2, já tinha 3, revendi os 3, já tinha 4. Ia subindo. Então, quando eu dei por mim, eu já estava... Já estava a vender telefones. Já estava a vender celular, já. Não. Agora que o Taylor falou de telefones, eu recordo também, houve uma fase, e foi assim também. Comprei o primeiro, alguém viu, gostou, vendi. Exato. E na altura, acho que era por causa da inacessibilidade. Exato. Tu podias vender ao dobro do valor que havias comprado. Exato. Então, conseguias comprar o novo e... Desde que a pessoa confiasse em ti. Exatamente. E eu, graças a Deus, eu tenho esse lado. Alguns não confiam, mas quando a pessoa confia em mim mesmo. Alguns não confiam. Alguns não confiam. Não sei. Mas não confiam por quê? Não sei, né? Não, mas digamos, as mulheres não confiam em mim. As mulheres que me... As mulheres não confiam em mim, estás a ver? Sabes, mas deixa eu contar-te um episódio muito estranho. Eu tenho algo em mim, a maioria das mulheres que eu tentei me relacionar com elas sempre acharam que eu sou mulherengo, etc. Exato. Yeah. Mas eu passei muito mal por isso na secundária, porque todas achavam a mesma coisa, acabavas ficando sem ninguém. Sim, porque todas achavam a mesma coisa. Então, é que olhavam para o Taylor, exato, um gajo de business, aparecia bem apresentado da escola. Eu sofri bonito. Muito por isso. Eu sofri muito por isso. Tipo, não é possível. Não é possível. Não é possível esse gajo estar solteiro, entende? Mas amigos confiam muito em mim, até hoje, graças a Deus. E confiam muito em mim e eu acho que mereço isso, porque eu sou de confiança, eu gosto de dizer às pessoas que eu sou de confiança, tu podes confiar em mim. Muito bom. Gosto de dar a minha palavra e fazer valer a minha palavra, entendes? Muito bom. E a fotografia, como é que entrou? Então, fotografia, no meio disso tudo, desse business de celulares, etc., o que aconteceu? Tive um problema. Um problema que não fazia sentido, por conta de um celular. Então, graças a Deus aquilo não chegou à minha família. O que aconteceu? Vendeste um telefone roubado? Não era roubado o celular. Não era roubado. Mas nem sei como é que foi aquilo aconteceu, estás a ver? Eu entreguei o celular a um primo, esse mesmo primo, não sei o que aconteceu. Quando eu dei por mim já estávamos ali em problemas com polícia. Graças a Deus eu tinha sei lá, eu expliquei a eles entenderam e saímos do assunto. Entendes? Não aconteceu nada de grave, mas eu não esperei que acontecesse algo grave. Porque já avisavam-me, porque esse business celular, não, já avisavam-me. Então eu não esperei que acontecesse algo grave. Eu saí logo daquilo. E eu já andava com o Bill na altura. Okay. Já, antes de filmar eu fazia vídeos com o Bill, era o assistente do Bill. O Taylor era assistente. Era o assistente do Bill. Okay. Eu andava sempre com ele. Observava ele, ajudava ele com o que fosse necessário. E nessa altura, o Bill, que tipo de trabalhos fazia? Já era videomaker. Já era videomaker. Então, Taylor aproximou-se para aprender? Não, eu aproximei-me na maior inocência mesmo. Eu só aproximei porque é meu amigo. Eu tinha esse hábito de ir para a casa do Bill e, sei lá, eu acompanhava ele só para não ficar em casa também. Estava sempre com ele. Exato. Então, sei lá, eu percebi que vídeo não é minha cena. A primeira coisa eu a fazer antes de fotos foram vídeos. Mas eu percebi que vídeo mesmo não é minha cena. Eu não sinto aquela emoção quando faço. Então, mas por quê? Sei lá, não sei. Eu que sou leigo nessa matéria, eu acho que gravação de vídeo é criar aquele cenário todo e filmar. Não, há muita coisa por detrás de um vídeo. Não é? Há muita coisa, produção. Filmar eu acredito que é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. É a parte mais fácil, porque se eu te dar uma boa direção, até tu podes filmar mesmo sem conhecimento.
Só pegar a câmera Se e... eu te dar uma boa direção, Sim. então podes. Porque filmar é importante, sim, mas já acredito que é uma das partes mais fáceis. Então, Há muita coisa por detrás do vídeo antes daquilo. Taylor não quis ser um videomaker. Eu não quis ser o videomaker, mas também que era para não ser concorrente do meu amigo. Estás a ver? Ok. Entende? Então, no meio disso tudo, um certo dia, uma irmã de um amigo também estava a completar anos. Então, o que é que aconteceu? Ele disse para bro, leva lá a câmera, vem lá fazer fotos. Tu tinhas Eu uma nunca câmera fui na de altura? festas. Eu nunca fui de festas. Não, Taylor não é de festas. Nunca gostei de festas. Então, era o único jeito de eu estar ali e não ter que enfrentar todo aquele people, todo aquele público, porque eu estaria distraído com alguma coisa. Exatamente. Então, eu fui buscar a câmera, comecei a fazer fotos. Quando eu fiz fotos, fogo, essa cena aqui é nice, mano. Todo mundo foto. Chamei a atenção de todos, fogo, essa cena aqui é nice. Muito bom. Então, comecei a investigar mais, me tranquei no quarto, até minha avó ficou preocupada. Tipo, O que está acontecendo contigo? Uma das outras pessoas estavam na rua, o Taylor ficava Eu estava trancado. sempre no quarto, acho que aquele durou uns 2 meses, eu me tranquei no quarto. Na altura tínhamos internet ilimitada da BlackBerry, entende? Então sistema de serviços, eu partilhava aquilo que o meu laptop tinha, um laptop bem quebrado, mas ao menos entrava na internet, entende? Então eu comecei a investigar no YouTube, investiguei. Isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi há uns 6 anos já. 6 anos, estamos a falar de 2012, Yes, há uns 6 anos. 2006, por aí, 2006. Há uns 6, 7 anos. Ok, 15. Exato. Então comecei a investigar, investiguei. Até que comecei a perceber alguma coisa, comecei a ganhar algum conhecimento na matéria de fotografia. Comecei a fazer teste com meus amigos. Tirando fotos dos amigos. Mas o Taylor não chegou a ter nenhuma formação de fotografias e filmagem? Eu tive, mas foi muito depois. Ok. Foi muito depois. Desse despertar. Exato. Muito bom. Então, comecei a fazer testes com meus amigos. Fiz os testes. Depois disso, tive a oportunidade de fazer um casamento. Mas como é que chegou até conseguir fazer um casamento? Então, como é que cheguei? Tinha um amigo, ainda é um amigo até hoje, é nosso mano, na verdade, é nosso mano, porque é bem mais crescido que nós. Então, estávamos ali, ele disse, eu quero investir nessa coisa de som. Inicialmente, ele queria investir no som. E esse outro amigo falou para ele, investe lá nas fotos também. O Taylor já começou a fazer fotos. Ele disse, ok, tá nice. Comprou uma câmera. Então, quando ele comprou uma câmera, a filha do padrinho de casamento dele ia casar também. Ok. Então, ele disse, não, eu vou oferecer fotos. Eu fiquei com medo. Ei! Como assim? Para um casamento. Eu fiquei com medo. Como assim vais oferecer fotos? Entende? Era uma família com posses. Eu fiquei com medo. O fogo, man. Como é que vai ser isso? Eu nunca fiz um casamento. Exato. Eu nunca fiz um casamento. E se eu não entregar um bom material, como é que vai ser? Mas ok. Eu disse, ok, eu posso fazer isso. Taylor assumiu o compromisso. Eu posso fazer isso. E antes do casamento, que eu seria o fotógrafo oficial, teve o casamento da irmã. Então eu fui para lá, treinei, cheguei lá, encontrei alguns fotógrafos que até hoje somos amigos. Encontrei lá o Álvaro, encontrei o Bambia, encontrei lá a Yara também, a Yara Bambia. Eu observei como é que eles faziam as coisas. E eles já eram profissionais na altura? Já eram profissionais na altura, estás a ver? Já eram profissionais, não parece, mas eu sou maninho poto na área de fotografia. Já queria dizer isso, olhando para os teus trabalhos, os teus conteúdos, aquilo que tem nas redes, parece que é uma marca muito eu só antiga. acho que eu sou muito dedicado. Eu sou muito dedicado, mas eu sou muito novo nessa área de fotografia. Meus amigos têm muitos anos de experiência mais que eu. Eles têm 8, alguns têm 10. Eu só tenho Taylor, 6. profissionalmente falando, quantos anos tem de experiência? Profissionalmente falando, eu só tenho
onde eu comecei a me tornar rentável, acredito que foi a partir de 2017. 2017, estamos a falar de até agora 5 anos. Exato. Comecei a me tornar rentável em 2017, mas bem rentável mesmo, 2018. Yeah. Muito bom. E o que é que o Taylor considera que foram os fatores fundamentais para este virar da chave? Quando digo virar da chave, para este lado da rentabilidade. Porque, se prestares atenção, existem muitos fotógrafos. Exato. Muitos fotógrafos. Mas que não têm esse lado de reconhecimento. Reconhecimento do pessoal e reconhecimento também financeiro, acima de tudo. E estamos numa era em que os fotógrafos, hoje em dia, fazem muito dinheiro. Eu fico extremamente assustado quando vejo a tabela de preços de fotógrafos, principalmente vocês que já estão estabelecidos. Exato. Então, o que é que o Taylor acha que foram os fatores fundamentais para esta virada de chave? Eu acho que um dos fatores foi... Já tinha dito dedicação. Exato, dedicação, a responsabilidade também. Responsabilidade também, muito bom. Carisma. Carisma é muito importante, porque para a pessoa confiar em ti e dizer, olha, tu vais fazer meu casamento daqui a uns 8 meses. Sim. A pessoa tem que confiar em ti, tu tens que ter um certo carisma. Exatamente. E eu sempre soube me comunicar com clientes. Muito bom. Mas isso eu aprendi com o tempo, não foi logo no início. Foi, sim. Eu aprendi com o tempo, sempre soube me comunicar com os clientes. Fazer perceber ao cliente que, olha, o que tu queres, seu Taylor pode te dar. Sim. Porque no mundo da fotografia, os clientes precisam ter esta confiança. Porque não sairei à rua e o primeiro fotógrafo que eu encontrar dizer vais fazer as fotos do meu casamento. Não é possível. Porque as fotos e vídeos de um casamento são para a eternidade. Exatamente, são para a eternidade. Exato. Então os trabalhos devem ser muito bem feitos. No início foi isso. Eu me lembro de um episódio. Eu não tinha material, eu não tinha nenhuma câmera na altura. E uma cliente ligou-me, procurou saber sobre os meus pacotes, como é que nós trabalhávamos, o que é, etc. Então ela disse, ok, vamos fazer o casamento. Eu não sei o que me deu. Eu pedi para ela, eu disse, olha, acho que aquilo foram umas 2 semanas depois. Eu disse, olha, peço para me transferir todo o valor, preciso comprar uma câmera. Mentira. Ok. Quanto é que cobraste? 67 mil. Poxa, em que ano foi isso? Isso foi em 2017 ou 2018, já não me lembro bem. O Taylor ainda não estava totalmente estabelecido nessa altura. Ainda não estava. Olha, a minha ousadia. Sim. Eu nem sequer era conhecido. Exatamente. Mas ela confiou em mim. Ela disse, ok, vou te responder daqui a alguns dias. Ela nem me conhecia. Não conhecia alguém próximo a mim. Ela simplesmente viu o trabalho na internet, um trabalho que eu postei, ela gostou. Uau. Então, eu depois pensei, fogo, meti água. O que eu fiz? Ela não vai voltar, como é que ela vai me dar 67 mil? Todo o valor, ainda por cima. Entende? Pois. Eu disse, eu preciso desse valor, eu preciso comprar uma câmera. Eu não sei o que deu nela. Ficou no silêncio. O Taylor nesse time tá tipo, bro, meti água. Bem tenso na altura. Pois. Até que um dia ela disse, manda o número da conta. Eu não acredito. Sério? Acho que foi um dia de comemoração, pá. Ela disse, manda o número da conta. Eu levei todo o valor que entrou, fui comprar uma câmera. Acreditas que nem usei aquela câmera? Por quê? Tipo, eu comprei a câmera, mas hoje tinha acesso a certas câmeras. Ok. Eu me sentia mais confortável com as outras câmeras. Então por que... Não, eu precisava ter uma câmera minha. A tua, certo. Eu não tinha câmera, eu não tinha sim, material. sim, Eu precisava exato. ter uma câmera minha. Exato. Ela fez isso, eu levei todo o valor. Comprei a câmera. Aí eu tinhas que ver. Poxa, eu já tinha a minha câmera. Então, Eu levei aquela câmera no escritório, coloquei a câmera no escritório, comecei a olhar para a câmera. Esta câmera é minha. Essa é minha. Comprei com o meu dinheiro. Entende? Eu esqueci-me do maior desafio, que era fazer o casamento já. Porque tem a logística, não é só ir para lá. Não é só ir para lá de fazer fotos. Tem a logística, tem o transporte,
tem a pagamento roupa, pessoal, sim. tem o E o pessoal. Taylor investe muito em roupa para ir fazer fotos. Exato. É algo que eu não entendia perfeitamente. Mas por que que... Eu sempre acreditei a forma como tu te apresentas no cliente influencia muito. Muito boa. Gostei dessa nota. Influencia muito na classificação geral. Não só o bom trabalho. Sim. Tu não vais para lá de chinelos ou não vais para lá com uma calça rasgada Exatamente. porque tu és talentoso. Não. Exato. Não, tu tens que estar bem apresentável, que é para ele Ter boa impressão. ter boa impressão. Exato, Obrigado. Ter boa impressão. Eu costumo dizer, eu outro dia estive a conversar com um tio, ele comprou um carro de luxo e ele disse assim mesmo: nos batemos a cabeça, mas por que foi comprar um carro tão caro assim? Tipo, as pessoas pensam, as pessoas devem investir em casa, sei lá o quê. Ele meteu um carro de luxo. Ele disse assim: eu trabalho com clientes. E infelizmente no mundo dos negócios, A a aparência conta muito. Conta muito. É o que eu sempre digo aos meus amigos também. Tu não vais aparecer, por exemplo, não vais. desculpem os ouvintes que têm VITs, mas tu não vais aparecer de um VIT para um cliente em que vais dar um orçamento, vamos lá, de De 1 milhão? 1 milhão. Não pode, não faz sentido. A pessoa vai te mandar a passear. Não, é assim, tu podes até aparecer se for alguém que conhece. Que conhece, sim. Que Mas se for um cliente desconhecido, não. Não vai. Infelizmente, é assim. Não vai. Agora, se aparece num Range Rover, A pessoa a já pessoa fica... vai parar para te olhar primeiro. Yeah, tipo, Para te olhar, para ouvir o que tu vais dizer, independentemente se o trabalho são 20 mil, 30 mil ou 1 milhão. Mas só de ter já aparecido de Range Rover. nós trabalhamos com imagem. Sim. Não porque eu sou vaidoso ou o que é. Nós trabalhamos com imagem, então nós temos que estar bem Muito bem apresentáveis. apresentados. Yeah, exato. Muito bom. Gostei dessa dica. A forma como te apresentas influencia diretamente para aquilo que será os resultados. Muito bom. Exato. Então o Taylor tem muitos resultados porque o Taylor apresenta-se muito bem. Bem, eu não Investe sei muito. porque eu nunca prestei atenção nisso, né? Como não? Não, por vezes eu só... Só compras roupas, só não prestas compro, atenção. Na verdade, eu só compro, desde que seja bonito, ou desde que eu acho bonito, Ok. eu só compro, nunca tive aquela atenção, mas não, porque isso vai combinar com Sim, aquilo, sim. não. Eu sempre tomei cuidado, na verdade, de comprar roupas que combinam. Tipo, eu tenho uma preferência que é preto, branco, cores meio apagadas, meio nudes, assim, meio apagadas, porque eu sei que combinam com qualquer roupa que eu tenho. Exato. Muito bom. Então, e também porque nós trabalhamos com casamento, é importante isso, não estar com cores que acendem muito. Que acende muito. Yeah, Não tu vai tens começar a destoar. por ali, por vezes cometemos o erro de aparecer nas câmeras. Sim. Então, se tu apareces nas câmeras... De qualquer maneira. não, tipo, se aparece nas câmeras, por exemplo, trajado de preto, não vai ser destaque. Ok. É diferente se tu tiveres uma roupa colorida. Laranja. Exato. Sim. Vai-se notar que o fotógrafo estava ali. Agora, se tu estavas de preto, não vai ser destaque. Não vai ser destaque, Yeah. pois. Uau, são pontos que eu nunca tinha parado para pensar. Taylor, como é que está o negócio da fotografia hoje em Moçambique? Bem, está melhor que antes. Não posso me queixar. Está muito melhor que antes. Tá. Ainda temos certos desafios, mas está muito melhor que antes, vou dizer isso. E quais considera os maiores desafios? Bem, a fotografia ainda não é considerada uma profissão. Infelizmente. Infelizmente ainda sofremos com isso. Ainda perguntam-nos... Qual é a tua profissão? Não, Fazes o quê? para além de fotos, para além de fotos fazes o quê? Para além de fotos, fazes o quê? Eu acredito que todos os profissionais, Sim. não somente eu, todos os Eu profissionais... acredito que todos os artistas passam por isso. Quase todos. Sim. Quase todos. A maior parte dos artistas passam por isso. Quase todos. Então ainda temos esse desafio, mas graças a Deus nós encontramos o mercado já minimamente organizado. Ok. Eu acredito que os que enfrentaram grandes desafios foram os pioneiros. Nesse caso. Sim. Existem pioneiros. Para nós estarmos assim hoje é porque existiram pessoas que decidiram mudar isso. Sim. Exato, decidiram mudar isso. E nós estamos assim, nós vamos mudar, que é para a próxima geração usufruir das nossas batalhas. Né? Exatamente. Exato. Isso é algo que eu outro dia conversava com o Twiz, por acaso.
quando surgiu este desejo nosso de criar um podcast que o foco que fosse espiritualidade, epá, nós termos vários desafios. Primeiro, porque Moçambique não... o que tem engajamento é fofoca. Exato. O povo fofoqueiro, yeah? Eu acho que não é só em Moçambique, mas o moçambicano é fofoqueiro. Conteúdos que têm mais visualizações são conteúdos de fofoca. Exato. Eu disse ao Tuiz, temos que ser nós a fazermos, senão não há quem vai fazer. Espiritualidade em Moçambique, aliás, espiritualidade, o foco não é dinheiro. Espiritualidade, o foco não é engajamento. Espiritualidade, o foco é levar pessoas à salvação eterna. É falar de Jesus, é anunciar Jesus para as pessoas. Porque eu acredito que seja uma das missões mais nobres que Jesus deixou para nós. Claro, nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro. E tem uma frase clichê que eu gosto muito. Dinheiro não traz felicidade, mas traz facilidade. Por acaso, é a primeira vez a ouvir isso. Sim, para mim dinheiro não traz felicidade, traz facilidade. Se eu tiver muito dinheiro e ficar em Paris sozinho, não estarei feliz. Não mas terei facilidades. Posso ir a qualquer restaurante, posso ir aos maiores concertos, mas não terei felicidade. É por isso que para mim dinheiro não traz felicidade, traz facilidade. Okay. Espiritualidade, Taylor. Como é que estás a nível espiritual? Acredita em Deus? Essa é a pergunta mais difícil. Mas eu acredito em Deus, sim. É difícil porque... Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus porque há muita coisa sem explicação, que a única explicação mesmo é Deus. Muito bom. Exato. Há muita coisa sem explicação. Até nós não temos uma explicação. O ser humano não tem uma explicação plausível. Exato. Nós aprendemos na ciência que nós vemos dos macacos. Então, a única resposta para isso é Deus mesmo. É Deus, muito bom. Como é que é o seu contacto com Deus? Taylor foi de uma família religiosa? Bem, minha avó, minhas avós nesse caso são, forçavam-nos a ir à igreja. Eu acredito que todos nós fomos moldados. Há um meme que rola muito aí nas redes sociais, tipo, vamos para a igreja. Não, vovô, hoje não vou, o quê? Sai da minha casa. Trancar as portas. Aquilo aconteceu comigo também. Aconteceu comigo, com os meus primos, com os meus tios, porque eu tenho tios que somos quase da mesma idade. Aconteceu muito connosco. Então éramos forçados a ir à igreja. Então, pois, acabávamos puxando um pouco sobre Deus, sobre Jesus. E aí foi bom, foi muito bom por acaso. Foi muito bom, porque aquilo ajudou a não nos desviarmos para o mal. Exatamente. E o Taylor tem tido contacto permanente ou constante com Deus? Quase todos os dias, né? Quase todos os dias. Como é que é a tua rotina já agora? O que fazes quando acordas? Qual é a primeira coisa que o Taylor faz quando acorda? Como é que é o teu dia? Quando vais dormir, como é que é? Nós queremos conhecer esse lado também. Bem, eu tenho o hábito de agradecer pelo dia quando eu vou dormir. Ok, bom. E pedir para acordar. Muito bom, estaria a mentir se eu dissesse que eu faço isso de manhã. Gratidão. Não, pela manhã não faço. Então eu tenho o hábito de fazer isso quando vou dormir. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é mexer o celular. Mexer o celular, sabe? E o Taylor acorda a que horas? Muito cedo, 4, 5, desde criança. Então foi um hábito que foi criando? Não, eu acredito que eu sempre fui assim, desde criança, porque desde que eu me lembro como Taylor, eu sempre acordei cedo. Tanto que em casa do meu avô era um dos favoritos, porque eu sempre acordava cedo, varia o quintal, fazia aqueles trabalhos domésticos. E depois ficava e brincava, então era o favorito. Os outros a dormir, eu já estou ali acordado a fazer acordado, tudo. Pois. Atualmente o Taylor acorda 4, 5, frequenta alguma academia, ginásio? Costumo caminhar. Então, depois disso, eu prefiro fazer tudo isso muito cedo, porque a partir das 7 eu tenho que estar em frente ao computador, porque eu ainda
ainda faço os trabalhos, tipo, no... Tenho people que me ajudam, mas ainda também fico em frente do computador Somente para a fazer alguns. Exato. Yeah. Então, eu prefiro fazer isso muito cedo, que é para até 14, 15 já estar meio livre. Está meio livre. Yeah, que é para não ter aquele peso, Exato. para não ficar frustrado. Me esquecendo, o Taylor frequenta alguma igreja? Não. Ok. Não. Já frequentei algumas e, sei lá, não gostei. Não gostou? Não gostei. Eu costumo diferenciar a religião da espiritualidade. Taylor falou algo muito interessante, que tem gratidão. Todos os dias antes de dormir agradece a Deus pelo dia, porque reconhece que Deus é que contribuiu para que o dia corresse da melhor maneira. Exato. A religião é aquilo que todos nós fomos ensinados quando crianças, de nos acordarem. Eu já fui para várias Vamos à igreja. Já fui para várias igrejas. Já fui para a Universal, já fui para a Assembleia de Deus, já fui para a Igreja Batista, já fui para os ministérios, né? Sim. Já fui para várias igrejas e, sei lá, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que as pessoas idolatravam mais os pastores os profetas, pois, infelizmente, do que o próprio Deus. Então, eu sempre, mas ok, se é Deus, ele consegue ouvir-me em qualquer lugar. Exato. Por que eu não posso fazer isso em casa? Não quero criticar quem vai à igreja. Sim. Nem estamos aqui para isso, exato. Não. Eu simplesmente acredito que eu posso fazer isso em qualquer local. Muito bom. Muito bom. O que acontece eu gostei da colocação que Taylor fez, a adoração aos pastores, a adoração aos profetas. Infelizmente nós estamos num tempo em que está-se a voltar a repetir o que aconteceu no Antigo Testamento. A idolatria. A idolatria é um dos maiores pecados da Bíblia. Um dos mandamentos, acho que é o primeiro mandamento, se não estou engano. Amarás a Deus. É isso, né? Amarás a Deus, exclusivamente a Deus. Adorarás a Ele só. Em outras palavras, temos que dar glórias a Deus, santificar o nome dEle, honrar, bendizer, e não a pastores. Porque os pastores são instrumentos de Deus na terra. São mensageiros. Bem, há quem interpreta isso de outra forma, né? Há quem acredita que se os pastores são mensageiros de Deus, então tem que adorar o pastor. E tem que ser isso que os pastores devem procurar quebrar. O que acontece é que os pastores fazem isso para benefício próprio. Não estou a dizer que todos. Não todos. Mas eu, por acaso, existem. conheço alguns pastores. Sim. Conheço alguns pastores que eu respeito muito eles, porque eu sei que eles ensinam. Eu, por vezes, costumo estar ali a acompanhar o culto no Facebook. Sim. E o Covid trouxe-nos essa dinâmica. Exato. Tem um pastor, eu não vou citar, mas tem um pastor que chamou muito minha atenção desde o primeiro dia que eu conheci ele, que é o pastor Lourenço, acho que é Ministério Divina Esperança. Ele chamou muito a minha atenção, então eu tenho esse hábito de ver os cultos dele no Facebook. Muito bom. Gostei. Eu não conhecia esse lado espiritual do Taylor. Exato. Não conhecia mesmo. É um lado que eu não gosto de expor muito. Eu acho que não há necessidade. Sim. Porque também a espiritualidade é a intimidade que nós temos com Deus. Se tu acreditas, podes guardar isso para ti, não precisas provar para outra pessoa que tu estás a ver. Muito bom. Quero te fazer uma questão sobre isso. Costumo fazer no fim, mas vou colocar agora. Se o Taylor pudesse ser uma personagem da Bíblia, quem seria? Nunca pensei nisso. É uma questão muito boa. É uma questão que eu faço a todos. Mas se desse para ser uma personagem da Bíblia, deixa eu ver. Companheiro. Uma questão muito difícil. Ok, acho que vai responder no porque fim. eu só consigo pensar nos mais famosos, né? Que é Paulo, Moisés, Noé. Mas também se pudesse ser uma personagem só. Uma personagem da Bíblia.
É uma questão muito difícil. Tá bem, então essa vai ficar para o fim. É uma Por que é que eu questão faço muito essa questão? Porque eu mesmo me faço essa questão, principalmente quando estamos a Ok, gravar novos assumindo o teu episódios. papel agora. Quem tu serias? Bem, primeiro seria Jesus. Jesus, ok. Mas fora Jesus, porque Jesus Jesus Yeah. Fora Jesus, eu acho que seria Davi. Davi. Sim, acho que seria rei Davi. E no episódio passado, ou antepassado, já não recordo, eu disse que seria Paulo. Então, acontece que a cada dia que passa, eu vou me identificando com novas personagens. Hoje em dia, me identifico com Davi porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus, Enfrentou o gigante. enfrentou o gigante Ok. e Davi pecou também. Mas mesmo assim, a Bíblia chamou o homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. E nós somos seres humanos, falhos, somos imperfeitos, pecamos, mas temos que ter a capacidade de nos arrependermos e nos voltarmos a Deus. Exato. Pois o único homem que viveu na terra que não pecou foi Jesus. Agora todos os outros pecaram. Mas Davi me identifica muito porque ele se arrependia. Davi chegou a ter um filho com a esposa de um oficial dele. Mas logo após o ato, ele arrependeu-se. Rasgou as suas vestes, atirou-se na praça. Claro que todo pecado tem sua consequência. Ele teve que enfrentar as consequências do pecado dele, mas ele arrependeu-se. É por isso que a Bíblia diz, no final da vida, e Davi morreu farto de dias, quer dizer que Deus deu-lhe vida longa e com uma riqueza imensurável que deixou para seu filho Salomão. Então foi um homem que enfrentou grandes coisas, mas tudo que ele fazia perguntava primeiro a Deus, porque ele reconhecia que quem lhe dava poder era Deus. Taylor, tuas finanças como é que estão? Claro, ainda estaria um pouco. Não, tuas finanças como estão hoje em dia? Exterior. Yeah. Sabes por que eu faço essa questão? Yeah, Um dos pilares assim, do nosso podcast é a educação financeira. E a educação financeira, eu acho que eu vou precisar destas aulas. Eu vou precisar muito. Brincadeiras. Sim, Eu sempre achei que a coisa que vai manter o meu negócio vivo é o investimento. Muito bom. É o investimento. Então, o que é que eu faço? Então, sempre que eu ganho algum valor, eu já estou a pensar em que eu vou investir. Certo. Na minha área primeiro. Primeiro preciso investir Na minha própria área, que é sim. para poder pensar em outros negócios. Exato. Estás a ver? Muito bom. Eu não acredito muito. Eu acredito que sim, devemos ter muitos business, mas tu tens que tornar O teu principal o negócio, teu principal negócio rentável, muito rentável forte, sim. e forte, sólido, que é para tu poderes pensar em outros. Em Estás a outras ver? áreas. Porque se tu pegares aqui, pegares ali, Acabas nada vai dar dispersando, certo. sim. Yeah, nada vai dar certo. E hoje em dia, a marca Taylor Johnson, que é uma marca muito grande e renomada, e o Taylor disse-nos também logo no início que hoje em dia traz rentabilidade. E atrás, totalmente. Deixa-me fazer uma questão. Assim. Por ano não. Deixa eu melhorar a questão. Ano passado, olhando assim por alto. Ano Qual é que passado foi o foi 2021? faturamento? Ano passado foi 2021. Sim. Qual é que foi o faturamento da Taylor Bem, Johnson de marca? eu comecei sem nada. Então eu gosto de calcular isso através das coisas, através dos investimentos que eu fiz. Estás a ver? Vamos deixar investimentos de lá. É uma Em termos questão- de ti, é uma em questão termos de difícil. dinheiro. Assim, ainda Não, mas bem- quando olhas assim por alto. Ainda bem que tocaste esse assunto. Fotógrafos, não cometam o mesmo erro que eu. Devem organizar a vossa contabilidade. Entendes? É muito importante. Eu não percebia isso, mas é muito importante organizar a contabilidade. Entendes? Porque a contabilidade do Taylor não está organizada? Ou não estava organizada? Não estava. Ok. Não estava. Hoje em dia está.
eu decidi mesmo porque eu vi que, olha, eu comecei a prestar atenção, olha, eu fiz muito dinheiro, mas estou sem nada. Estou sem nada no bolso. Por que isso está a acontecer? Estás a ver? Mas como é que tu divides as tuas finanças pessoais da empresa hoje em dia? E quanto é que tem na conta do Taylor Johnson? Como assim? Pessoa. Não, nós precisamos quebrar alguns tabus, principalmente financeiros. Yes. Porque há pessoas que nos assistem, nos escutam, que nos têm como referência. Outros ainda não têm, mas precisam saber se, sendo um fotógrafo organizado, com dedicação, responsabilidade, carisma, ousadia, chegarei àquele nível que o Taylor está hoje. De faturar. Chegas. Quanto que em média o Taylor cobra num casamento? Em média agora nós cobramos no mínimo, dependendo daquilo que o cliente quer. Sim. Mas cobramos no mínimo 40 mil meticais. 40 mil. Imagine que o Taylor tenha em um ano 20 casamentos. Não, pode ter mais. Mas é mais. 20 vezes 40. Mas tem muita coisa por trás disso. Sim, é o faturamento. Depois tem as suas despesas. Exato. Porque todo o trabalho tem os seus custos logísticos, tem os seus custos fixos, tem custos de manutenção e tudo mais. Mas nós primeiro olhamos para aquilo que são as receitas, que é o income, para depois aquilo que vai sair. Então, resta a receita líquida, que pode ser investida no próprio negócio, pode ser poupada e alguns até acabam mamando esse taco. Outros recebem um já estão a mamar. A tentação é maior para mamar esse taco. Eu acredito que eu não sou o único. A tentação é maior, não sim. Não sou o único. Porque eu é algo que tu sabes muito bem. Sim. Tu és meu amigo, sabes muito bem. Eu gosto de viajar. Sim. Eu gosto de viajar. Eu já esquecia também de perguntar isso. O Taylor investe muito em viagens. Nem investir, porque a maioria das viagens o dinheiro nem sai do meu bolso, porque muita gente não sabe disso. Sim, a maioria das viagens são ao trabalho, então. Mas então acaba depois do trabalho tem a festa. Aí é o momento de lazer também. Tem a festa. Isso já sai do meu bolso, entende? Sim, exato. Mas Taylor, eu gosto muito de viajar. O nosso tempo está a ficar escasso. Eu ainda tinha muitas questões por fazer. Okay. Vou sintetizar. Vamos fazer uma pequena brincadeira rápida em que eu vou deixar algumas palavras e o Taylor, em uma ou duas palavras, vai dizer o que significa para ti. Ok, vamos começar. Deus. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, muito bom. Família. Base. Paz, muito bom. Negócio. Sustento, boa. Dinheiro. Facilidade agora. Muito bom. Coração. Amor. Amor, muito bom. E falando em coração, como é que está o coração do Taylor? Eu acho que é uma questão que muita gente está à espera. Muita gente está à espera. Sim. Mas sim. Coração está muito bom. Está muito bom. O Taylor está. Infelizmente para alguns, né? Espera, Taylor, agora vamos ser um pouco mais claros. O Taylor tem namorada, esposa, noiva? Não, ainda não tenho esposa. Tem namorada? Estou a conhecer alguém. Está a conhecer alguém? Muito bom. Atenção, meninas que andavam de olho no Taylor. Taylor tem namorada. Tem namorada, sim. Está bloqueado. Tá bloqueado. Mas passo. O Taylor tem namorado. Está bloqueado. Taylor, volto para aquela questão inicial que eu tinha feito. Qual é que seria a personagem que Taylor seria se tivesse a oportunidade de estar na Bíblia? Na Bíblia? Sim. Essa é uma questão muito difícil. Eu nunca pensei nisso. Nunca mesmo. Nunca sequer pensei nisso. Mas olhando para aquilo, baseando-se na sua resposta e analisando hoje, também seria Davi. Muito bom. Seria Davi. Muito bom. Davi. Nós já estamos sem tempo.
eu ainda tinha muita coisa. Eu acho que a conversa entre amigos é infinita. Exato, é. Nós vamos Eu conversar. estava nervoso quando tu chamaste, quando convidaste para vir Sim, para aqui. sim. Mas agora, estando aqui, eu percebi que é muito fácil. É muito fácil. É uma conversa, um bate-papo. É um bate-papo normal. E acho que ainda tínhamos muita coisa a conversar sobre espiritualidade. Eu gostei de saber que o Taylor é ligado a Deus. Isso me deixou mais à vontade. Finanças, ainda tínhamos muito por falar. Família, infância. Mas teremos mais oportunidades. Exato. Desde já agradecer a sua disponibilidade. Que é esse lado das finanças aí. Esse lado das finanças nós ainda vamos afinar. E não me respondeu. Quanto é que o Taylor tem na conta hoje? Na verdade não sei. Como não sei, porque eu tenho muitas contas. Tá bem, mas a conta que eu mais movimento, sim. agora, a conta que eu mais movimento agora tenho nela, tenho 45 mil meticais. 45 mil A conta que eu mais movimento. Essa é conta pessoal? Exato. Conta da empresa? Não sei. Ok. Ainda não vi o extrato, nunca, não sei. Não sei. Taylor, se tivesse oportunidade de deixar ficar uma mensagem, e essa mensagem ia passar por todo o planeta Terra, nos diversos idiomas, nas diversas plataformas, ia passar nos jornais, toda a gente teria acesso e viria lá assinado Taylor Johnson. Que então, mensagem seria? A primeira coisa que eu ia dizer às pessoas, né, principalmente aos empreendedores, é a importância de acreditar em si. Antes de tudo, tu tens que acreditar em si, porque se eu sou Taylor hoje é porque eu acreditei em mim. Muito bom. Aprendi a conquistar a confiança das pessoas. Muito bom. Aprendi a manter a confiança das pessoas. E antes do dinheiro, eu boto o meu trabalho em primeiro. Entende? Eu sempre acreditei que o dinheiro deve ser a consequência. Muito bom. Eu ouvi uma frase do gênero. O trabalho é a base, dinheiro é consequência. Exato, dinheiro é consequência. E até hoje eu acho isso. Entende? Tanto que eu não gosto, por exemplo, de fazer trabalho e não receber 100%. Porque eu não vou ter a paciência de correr atrás do cliente. Sim. Eu até posso entregar o trabalho, tudo, eu não vou ter essa paciência de correr atrás do cliente para pedir o remanescente. Sim. Porque para mim, eu sinto mais prazer. A satisfação é ver o cliente feliz exatamente, com o trabalho, com o resultado final, do que com o próprio dinheiro. Mas o dinheiro é importante. Muito bom. Dinheiro é importante. Né? Acreditar em si, confiança, colocar o trabalho em primeiro antes do dinheiro. Não colocar o trabalho. Colocar o trabalho antes em primeiro antes do dinheiro. Aquela questão de gostar daquilo que fazes. Tens que amar, gostar é pouco, tens que amar aquilo que fazes. Exato. Porque o que nos mantém né? O que nos mantém em pé, de pé, durante a madrugada e bem dispostos. Exato. É esse amor que a gente tem. Muito bom. É esse amor que a gente tem, porque tu não vais ficar. Imagina lá se teu patrão dissesse: olha, trabalha das 3 às 4 ou trabalha das 0 até às 4. Sim. Claro que não vais aceitar. Exatamente. Mas porque tu fazes aquilo porque tu amas. Sim. Tu fazes. Numa boa, nem sentes dor. Não, muito bom. Muito bom. E eu tenho algo em mim que eu nunca quis ter um emprego, entendes? Desde criança. Sim. Eu sempre tive isso em mim. No início era brincadeira, eu dizia, não. Quando eu cresci, eu não quero ter um emprego. No início era brincadeira, não quero ter um emprego, eu não quero ter que sair às 8, voltar às 17. Voltar às 17, exato. Não quero isso. E graças a Deus, isso fez com que eu sempre procurasse algo para me focar e sempre me preocupei com ter dinheiro de forma honesta. Sempre me preocupei com isso. Desde criança. Eu aponto aqui algumas coisas porque costuma-se dizer que a memória é muito fraca para guardar boas recordações ou bons insights. Então eu costumo apontar, depois faço uma compilação minha e tudo mais. Taylor, gostou do papo? Foi muito bom por acaso. Divertido. Muito obrigado. Um pouco de nervosismo no início. Ele não está habituado às câmeras. Um pouco de nervosismo, mas foi muito bom. E se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, onde é que tem que encontrar? É muito fácil. É só
É só acessar ou digitar Taylor Johnson. Ok, para tu que desejas seguir-me nas redes sociais, no Instagram é taylorjohnson.mz, lá onde eu posto mais casamentos. Ok. Tem um fotógrafo, Taylor Johnson. Posto mais sessões fotográficas. E tenho o T. Johnson PVT. Esse é o privado, esse é o pessoal. Nem toda a gente tem acesso aí. Esse é o pessoal. Mas não, por enquanto ainda está aberto. Mas já esteve privado, mas por enquanto ainda está aberto. Acredito que daqui a algum tempo vai ficar em privado novamente. Muito bom. Eu esqueci de fazer uma questão muito importante que eu tenho que fazer. Ok. E pode ser breve a responder, Taylor. Eu tenho visto que o Taylor tem um determinado tipo de clientes, principalmente para os casamentos. Ok. Quem entrar agora ou depois na página do Taylor dos casamentos, há de ver que é um cliente de um determinado nível social. Como é que o Taylor faz essa segregação de clientes? Eu acho que é automático, ninguém faz. É automático, porque tu não vais escolher tipo, aquele tipo de cliente que tu queres. É claro que a gente quer, toda a gente quer um cliente com posses, né? Sim. Mas o cliente é que te escolhe no final de tudo, estás a ver? Então, mas isso é possível graças ao trabalho que tu apresentas, ao trabalho que tu fazes. Então foi automático comigo, eu não comecei com aquele tipo de clientes. Comecei com os clientes do bairro, West Coast, como a gente diz. West Coast. Muito bom. E por acaso chamei a atenção de alguém que conhecia alguém, agora com as redes sociais. As redes sociais tornam-se muito mais fácil. Muito mais fácil. Então é assim. Tanto que, olha, 2021, acreditas que a maioria dos clientes que eu tive foi network marketing, não foi por causa das redes sociais. Nice. Foi network marketing. Foi mesmo tipo, este fazendo. falou para aquele, este falou para aquele. O famoso boca a boca. Exato, Boca a boca. Muito bom. Pessoal, foi mais um episódio fantástico com Taylor Johnson. Sigam ele nas redes sociais, ele tem 3 contas. Nós vamos deixar as contas na bio das nossas contas também. Acompanhem-nos, subscrevam o nosso canal no YouTube, MM Podcast Moz. Curtam, partilhem, comentem. Esperamos o vosso apoio para nos ajudar a crescer, porque este podcast foi feito para ajudar os jovens a mudar de mentalidade, tanto na área espiritual, emocional, financeira e social. Foi mais um episódio. Até a próxima. Atitude!